Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com, obviamente, um dos assuntos prediletos desse canal, que é equipamento de teste. Hoje não é multímetro não, mas é um velho conhecido meu aí, que eu já comprei há muitos anos, aí um gerador de funções. Nossa, eu já tenho isso aqui há tantos anos, o BK3030, um gerador de funções super bacanudo aí, com 5 MHz, de ponto 1 a 5 MHz de varredura, com modulação, enfim, com variação de amplitude, variação de frequências, enfim, que é sweep, né, que eles chamam. Enfim, uma série de funções aí. E dá alguns probleminhas, a forma de onda não está lá muito legal. Então eu resolvi dar uma olhadinha nele. A gente vai abrir ele e fazer uma perscrutada aí no seu interior. O mais bacana desse gerador é que na realidade ele é de uma outra época, né, de uma outra geração, e esses geradores analógicos, né, já existem há muito tempo na faculdade, a gente usava muito eles, mas o que é mais legal é que ele também veio com documentação completa, que é absolutamente fantástico. Isso aqui, nossa, foi uma coisa, enfim, já tirei cópia, tá até disponível na internet, mas a documentação original é sempre outra coisa. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso gerador BK3030. Vamos lá. Bom, tá aí o bichinho, né? Acho muito bacana, né? Esse visual aqui, eu adoro esse estilo de equipamento de teste dessa época, né? Aqui, BK Precision, da parte do grupo Dynascan aí, eles usavam um diagrama de cores aí meio alaranjado e cinza. Hoje em dia eles usam azul, tudo que é da BK Precision hoje em dia é azulzinho, né? Mas enfim, esse aqui é muito bacana. Esse aqui é um painel clássico aí de um gerador mais completo da época. Esse gerador aqui é de meados da década de 80 e efetivamente é bem completo, porque ele justamente se você estiver olhando, né, para buscar um, por exemplo, para comprar, sempre interessante buscar um com sweep, com função sweep de varredura e modulação e etc. Isso aí você sempre tem que dar uma olhadinha. Então, características básicas, saída principal aqui, tipicamente em 50 ohms, isso aqui é muito comum, tem alguns que selecionam aí a saída, e aqui escalas de atenuação, então você obviamente tem a saída aqui, e a amplitude, típico de rádio antigo, né? Você liga o oscilador com aquele potenciômetro com chave, então aqui você seleciona a amplitude, saída principal, você pode atenuar a saída aqui, sem problema, pode aplicar, obviamente, DC um offset, DC, sempre entre 0, positivo e negativo. Isso aqui são controles muito básicos, e aqui na chave você desliga efetivamente o DC offset, ele fica purinho aí sempre com 0, né? Com 0 volts de tensão média, né? Outras funções muito básicas, obviamente, ele gera 3 tipos de onda, senoidal, triangular e quadrada, isso é muito comum também. Isso aqui é praticamente básico de geradores de função, e obviamente o ajuste de frequência. Nesse caso aqui ele tem 2 ajustes de frequências, porque ele tem a função de varredura, né? Mas basicamente como a função opera, você tem o multiplicador, né? Digamos assim, as dezenas, né? 1, 0.9, 0.8, e aqui no meio você regula a frequênciazinha mais precisa, aqui pequenininha aqui, né? Aqui o stop dá para ver um pouco melhor, está um pouco mais centrado, mas é a mesma coisa. Você seleciona na roda externa, né, o dígito mais significativo, né, e na rodinha interna o dígito menos significativo, um potenciômetro duplo aí, um potenciômetro com chave na realidade. E aqui, evidentemente, tem o multiplicador, então basicamente você seleciona o 1.0 aqui, se você põe evidentemente o multiplicador aqui como está em 1K, então é 1 kHz, aí 10 kHz, 100, 1 MB, e aí vai até a varredura máxima de 5 MB. Então, no final das contas, basicamente, isso aqui são controles básicos de todo gerador de funções que existe. Aí, obviamente, você tem outras coisas um pouquinho mais complexas. Entrada de trigger, que é muito importante, quando você tem que sincronizar, né, o gerador para gerar uma função disparada por um evento externo. Isso que é absolutamente fundamental. Também aí tem nas especificações aí como você gera a entrada
quais são os valores máximos, né, que você pode usar e tal, etc. Basicamente aqui a saída de sincronismo, então quando você tem o gerador, por exemplo, você quer a função inversa do trigger, ou seja, ele se sincroniza quando o gerador começa a fazer a varredura na primeira forma de onda. Então isso aqui é bom, por exemplo, quando você está sincronizando com circuitos externos, né? Aqui o circuito externo sincroniza o gerador e aqui o gerador sincroniza o circuito externo, né? Então basicamente é a função complementar aí. Outras funções aqui, aí aqui começa a ser um pouquinho mais avançado, quando você tem aqui a entrada do controlador do oscilador principal, controlado por frequência. Então basicamente isso aqui você consegue fazer o quê? Você consegue efetivamente fazer modulação no gerador de funções, ou seja, então você tem ele gera uma frequência fundamental e dependendo da tensão aqui que você aplica na tensão do VCF, você consegue modular ou em amplitude ou em frequência. Eu acho que esse aqui não tem modulação em frequência, mas ele tem modulação em amplitude a partir do VCF aqui. E aí aqui agora a função um pouco mais avançada é a sweep, né? Então aqui basicamente você tem todas as funções aqui. Bom, aqui no final das contas você liga, né? Você pode seta todos os modos de varredura aqui, né? E aqui você liga efetivamente a função de sweep, né? E aqui tem o tempo de varredura, né? 10 mili, 100 mili, 1 segundo e 10 segundos. Quanto tempo a frequência vai do início até o final, as frequências que você setar aqui. Então, basicamente, é isso aí, seção de controle total. Aqui, bom, a saída de sweep aqui, né? A saída de varredura está aqui. Então, no final das contas, você ainda tem uma saída, você tem uma saída extra aqui só para varredura, o que facilita aí um pouco as coisas. Aqui o var time, na realidade, é uma função também que é bastante comum, mas isso aqui é só se você precisa ajustar a frequência da onda de maneira bastante precisa. E aqui é a simetria da onda, né, na realidade, né? Ou seja, você tem, por exemplo, a presença de uma onda quadrada, onde você tem o duty cycle, né, o ciclo de trabalho, onde você joga mais tempo ou menos tempo para o pulso positivo, né, para o nível positivo da forma de onda aí, por exemplo. E a mesma coisa, simetria aplicada também para onda triangular e onda quadrada e onda senoidal também. Enfim, basicamente explicação básica aí de todas as funções do painel central. Bom, aqui só uma visão rápida aqui da parte do painel traseiro, nada de muito interessante, né? Tá aqui o IEC, né? Entradinha de tomada IEC, fusível, né? Então eles fazem especificações aqui do fusível, né? Obviamente tensões de entrada também. E aqui, bom, aqui um selinho aqui da CSA interessante, né? Impresso no Canadá, aqui não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, impresso no Canadá, mas muito interessante aí. Talvez esse equipamento tenha sido, duvido que tenha sido fabricado, não, made in Estados Unidos, feito nos Estados Unidos, mas aqui o selo aqui é do Canadá, então talvez tenha sido auferido aí pelo dono anterior aí do bichinho. Infelizmente não tem nenhuma etiquetinha bacana de calibração aqui, como tinha na Power Designs, que era da General Dynamics aí, enfim. E aqui, enfim, então é saída só do oscilador em frequência, né, do oscilador controlado por frequência, e aqui só mais uma saída auxiliar aí de sincronismo da varredura. Também a mesma coisa, nada de muito mais interessante. Vamos dar uma olhadinha nele por dentro agora. Bom, pessoal, eu não podia deixar de mostrar o manual de instruções e toda a documentação que veio com o equipamento. E basicamente, centros autorizados centros de serviço autorizados, aqui a data, temos uma data aqui, 1982, Copa da Espanha, primeira Copa que eu assisti que eu era consciente, tinha 8 anos de idade, mas tá aí, muito bacana, a folhinha aí de registro aí, aqui também folhinha de registro, hoje em dia é tudo internet, né? Você vai, baixa o PDF e tal, não, aqui você assinava na mão, aqui, e mandava pelo correio, né? Mandava pelo correio, o que eu faço, para que eu comprei o produto, você registra e tal. Então você entra lá nos arquivos, né? Isso aqui é na fichinha, né? Nos arquivos de fichinha, né? Basicamente aqui também, absolutamente sensacional, o manual de instruções. E esse manual de instruções muito bacana. Por quê? Ele é relativamente fino, tá? Mas, bom, digitar da máquina aí
Mas a coisa mais fantástica, ele fala das especificações aqui, né? Todos os detalhes aqui, vai a 5 MHz, ele diz qual é a não linearidade mínima, né? A não linearidade mínima, a simetria mínima das funções e tal, né? De todas as funções. Claro que hoje em dia, com os anos de uso, esse equipamento já está fora, né? Um pouquinho fora das especificações, né? Originais, né? Então tá aí, controles e tal, essa coisa toda, né? O que é mais bacana, instruções de operação, e ele explicava muito bem mesmo, tá? O que era, quais são as considerações que você tem que fazer pelas medidas, essas coisas são fundamentais, tá? E aqui, bom, algumas erratas, né? As erratazinhas aqui, né? Adição, tal, etc, né? Agora, uma coisa muito interessante, então ele vai falando aqui, agora uma coisa bastante bacana, que não se existe mais, é análise de circuito. Ele absolutamente explode a vista do equipamento aqui, com todos os detalhes fundamentais para entender a operação do circuito do gerador de funções. Ele faz aqui um apanhadão geral, e obviamente com instruções também para manutenção e calibração, com vistas explodidas da placa, e etc, etc. Informações de garantia também, enfim, que aí hoje em dia a garantia já foi há muito tempo. E aqui, obviamente, uma coisa que também raramente você vê hoje em dia é basicamente o diagrama esquemático e a lista de peças. Então, basicamente, você tem a lista de peças absolutamente aqui, com inclusive a part number do fabricante, para você pedir peças de reposição, se necessário. Obviamente que a BK está pouco se lixando para mim hoje em dia, mas está aqui a lista de peças inteirinha aqui, grande demais para coisa. E aqui, opa, absolutamente fantástico, o diagrama esquemático extremamente bem feito, bem desenhado. Isso aqui era desenhado na mão, tá? Isso aqui não era CAD, nem essas porcarias não. Isso aqui era desenhado na mão, a gente tinha uns gabaritozinhos. Que a gente desenhava, o transistorzinho sempre ficava igual. Você desenhava o gabaritozinho e tal, mas a coisa mais fantástica, então, o diagrama esquemático com todas as peças. A gente ainda vai olhar dentro do equipamento, mas você notem aqui também coisas fundamentais, né, para o reparador. Você tem aqui algumas forminhas de onda básicas aqui, tensões. Então, isso aqui é bem feito mesmo para fazer a reparação efetiva do equipamento, né? As chaves aqui, tá aqui no meio, a chave de faixas e etc. Ficador diferencial, ficadorzinho diferencial de entrada aqui, o papel é complicado de manipular. Mas enfim, ele é basicamente discreto, ele é transistor e alguma lógicazinha aqui, alguns circuitos integrados de lógica e um pouquinho de amplificadores operacionais. Tá aqui uma saída típica classe AB, em 2 estágios, com duplo transistor aqui em Darlington, configuração Darlington, justamente com a saída em potência aqui. Então, quer dizer, os caras estão todos aí curiosos, Sine Shaper aqui embaixo, para fazer a formação da onda senoidal. E esse é um dos problemas que ele está tendo, tá? A onda senoidal está tendo um dimplezinho, então eu imagino que seja ou algum probleminha, algum transistorzinho começando aí para o vinagre, ou os nossos famigerados capacitores, né? Que a gente já conhece, já sabe muito bem. Enfim, é isso aí. Vamos partir para o que interessa. Bom, pessoal, vamos lá. Tirei as partes frontais, tirei também a pega aqui, porque atrapalha muito. Eu nunca vi esse equipamento desmontado, como vocês também não. Então vai ser uma surpresa só. Caixa de alumíniozinho. Rapaz, que beleza. Muito bonito mesmo, hein? Cara, é tanta coisa aqui, rapaz, que você fica até doido. Começar com o nosso apanhadão geral, evidentemente. Ele tem um pezinho bambo aqui, então fica meio penso. Evidentemente o transformadorzinho de entrada aqui, de energia, né? O fusível aqui grandão. Bem simples até, né? Placas fáceis, simples. Os capacitores grandes, capacitores de filtro aqui, radiais, axiais ali na realidade, né? E tão bom, então parecem de bom tamanho aí, ainda parecem muito bem aí.
Curioso, milhões de trimpotes. Eu tô dando só uma olhada aqui, ó. Esse aqui provavelmente é o estágiozinho, que gracinha, estágiozinho de saída de potência aí, né, com os transistorzinhos em TO39. Que barato, olha só, bom capacitorzão aqui, 1000 MFD, né, 1000 microfarads aí, empilhado aqui no outro ponto aqui. Putz, você deve ter esquecido a coisa toda aqui. Eu ainda estou meio maravilhado aqui com a coisa toda. Rapaz, olha que barato. Tá aqui um CA3096, amplificador operacional, CA3140, amplificador JFET de entrada. Bom, eu vou ter que dar uma olhadinha, o 7400 aqui, uma logiquinha aqui, CA3140, amplificador também de entrada FET. E tem os amplificadores operacionais aqui em latinha também, ó. Vou ter que dar uma olhada aqui. Ah, podem ser amplificadores operacionais ou podem ser pares transistores diferenciais. Bom, vou ter que... Tô falando aí muito, de repente eu vou ter que dar uma aproximada aí. Isso é absolutamente fantástico. A placa aqui, fibra de vidro, muito comum. Vou inverter o bichinho aqui. Opa! Aqui tem... Ele, na realidade, ele abre em dois, assim. Então essa chapa sai tanto de um lado quanto de outro, né? Então vamos lá. Ai, inverte. Tá aí a parte posterior. A gente vai ter que dar uma olhadinha aqui. Atenuador, olha, uma baita de um labelzão aqui, Backup Precision e tal. Ih, Cacilda Becker. Tem algo aqui no meio que já não gostei, rapaz. Tem alguma coisa que tem carinha de ser vazamento de alguma coisa. Pode muito bem ter sido num dos transistores lá, dos capacitores eletrolíticos. Mas absolutamente fantástico. Isso aqui é a chave multiplicadora. Essa parte aqui, esse bitelão aqui, com um shaft enorme, né? Um eixo gigantesco. É a chave multiplicadora de frequências, né? E aqui são as chaves, são os potenciômetros, o conjunto de potenciômetros, aqui no cantinho embaixo, conjunto de potenciômetros com os multiplicadores de décadas aqui, né, das frequências, tanto de start quanto de stop. Aqui, uma aranha pendurada aqui, uma coisa complicada pra caramba. Mas enfim, é isso aí, rapaz, é o lado posterior aí da placa. Vamos dar uma aproximadazinha aí, vou dar uma olhadinha, mas isso aqui na realidade eu já não gostei, hein. Esse cantinho aqui, ó, já tá, provavelmente é a explicação pela qual tem tanto probleminha na forma de saída do gerador de funções. Ele aqui corresponde a quê? Corresponde a essa parte aqui, curiosa. Corresponde a essa parte aqui. Vai entender, né? É, isso mesmo, no duro. Corresponde a essa parte aqui. Corresponde a essa parte aqui, absolutamente sem componente nenhum. Curioso, mas enfim, teve alguma sedimentação ali. Dá uma olhadinha aqui no cômputo geral. Capacitores parecem bons. O capacitor realmente não parece que vazou em alguma coisa aí. Os capacitores eletrolíticos, né, os dois aqui grandes de fonte, por exemplo. Opa, já não sei se vai dar para ver. Os dois aqui de fonte grandões aqui. Não parece que os selos estão ruins, mas obviamente que isso aqui não significa nada, né? A Cássio também tinha os capacitorzinhos aparentemente bons e os capacitores eram uma porcaria. Cássio, calculadora, que eu falei há muitos anos e tal. No mais aqui, fora aquela sedimentação, no mais aqui o circuito parece estar muito bom. Nada vazado, nada destruído aqui. Então, realmente, sobreviveu bem aí os seus 30 anos. Vou dar uma aproximada nos circuitos. Bom, vamos começar aí, dando uma olhadinha bem a miúde no circuito. Isso aqui, bem óbvio, né? Trafinho aqui de entrada, com as saidinhas dele aqui. Aí o venerável, né? 7912 aqui, o 7812 aqui, então mais ou menos 12. Olhando na fonte de alimentação, no diagrama da fonte de alimentação, eu tenho também duas saídas em mais ou menos 20 volts aqui, com os grandes capacitores tanque, né? E o curiosíssimo é que tenho aqui, eu tenho um casquete aqui, que o diagrama esquemático me mostra em um ponto aqui, aparentemente é também um regulador de tensão, o 301. Eu não consegui identificar esse cara, mas eu não vejo outro regulador de tensão que seja de 12 para 5, né? Que ele alimenta alimenta o TTLzinho lá, o 74
00 que está cá embaixo, enfim. Mas enfim, essa parte aqui, eu acredito que esse cara aqui seja um regulador de tensão. E basicamente essa aqui é simplesmente a entradinha aí do circuito. Navegando um pouquinho aqui, começando aqui da parte de potência, né, que é bastante bacana. Essa aqui é a saidinha do bichinho, tá aí um pouco mais pertinho, né? Então pegando aqui no diagrama esquemático, essa parte aqui corresponde a isso daqui, toda essa seção aqui dos dois transistores, Q36, Q37, 34, 35, é o amplificador de saída aqui, normal, né, bastante conhecido, né, são 34 e 35. E no diagrama aí tem os 4 diodos aqui que fazem a polarização dos amplificadores, né, aí tem o Q32, Q31 e o Q30, na realidade, que são o Q30 e o Q31 são um espelho de corrente para fazer o bias aqui do amplificador e que jogam num parzinho aqui, Q32 e Q33, que aparentemente, curioso que eles estão marcados aqui com dissipador, mas são esses dois carinhas aqui e não tem nada efetivamente de dissipador neles, são transistores de epóxi comum. Então, bom, enfim, vá lá, né, vai saber. Então essa partezinha aqui você vai descendo aqui no circuito, à medida que a gente vai andando aqui um cadinho, vai se descendo aqui no circuito. Toda essa etapa aqui é do amplificador de potência e aqui é a etapa do pré, que aí a gente vem aqui, por exemplo, essa etapa aqui do pré-TIGS, que é outra história, né? Então tem aqui os transistorzinhos aqui, sai do espelho, então tem o 29, 28, 27, faz muitos anos que eu não vejo um TIS, que um transistor TIS da vida com essa especificação, mas essa aqui é a etapa de pré-amplificação para saída. Agora, coisa curiosíssima, né? Vocês notem aqui, por exemplo, base tem um L4, que é apenas um anelzinho de ferrite. Base de Q28 tem um anelzinho de ferrite L5. Então, se você olha, tá aqui, dá para ver na câmera direitinho, tá aqui um anelzinho de ferrite aqui, bem discreto aqui. Então, na realidade, isso aqui é justamente para ceifar um pouquinho alguma grande transição aí, o ferrite dá uma segurada aí. Enfim, tá aqui, né, aí o 26 e o 25 são o espelho de corrente, também fazem a polarização do pré-amplificador, que são 25 e 26, estão aqui, o espelhozinho aqui de corrente, coisa que hoje em dia você usaria um amplificador operacional, na época basicamente eram transistores, e uma coisa bastante curiosa, tudo aqui, pré-amp e amplificador, e tem um belo de então tem algumas idiosincrasias aqui, tem um espelhão de corrente aqui, que faz uma polarização aqui da forma de onda, né, ele tem uma polarização aqui. Esse espelho de corrente na realidade está do outro lado da placa, cá em cima, vai entender, né? E a coisa bastante curiosa também, que eu não tinha visto essa topologia ainda, que é esse aqui, esse wave shaper aqui, né, que é o sine shaper aqui, com todos os ajustes de distorção, né, e aqui um pouco de amplitude também. Tudo isso aqui, na realidade, está compreendido nessa etapa grande aqui. Vários diodos, né? Bastante curioso, né? Vários diodos, e aqui estão os trimpotes de ajuste, né? De distorção e etc, né? E amplitude. Então é bastante interessante. Aqui na realidade é a frequência mínima de 1 Hz, aqui 10 Hz. Então tem alguns ajustes aí para fazer efetivamente a senoide ser o mais pura possível aí, né? Isso aqui provavelmente são diodos que não creio que talvez eles tenham sido selecionados à mão para poderem ser o mais parecidos possível na sua curva aí a característica, né? Bom, nós vimos aí um pouco da parte de amplificação, né? E um pouco do sine shaper, mas na realidade o coração do circuito aqui da geração, ele está distribuído entre esses dois carinhas aqui, que são os dois amplificadores operacionais do controlador do oscilador, o VCF, que é essa etapa aqui. Que é essa etapazinha aqui do VCF amplificador de VCF, que é o oscilador variável, né? Controlado, obviamente, pela varredura, pelo controlador de varredura, que é basicamente uma forma de onda triangular. Esse aqui é um gerador de varredura. A varredura, na realidade, é uma forma de onda triangular que controla o oscilador principal, e a partir desse oscilador aqui, ele gera a frequência, né, a onda triangular, que é inserida, que é enviada na realidade para toda essa etapa aqui
dos espelhos de corrente. Esses espelhos de corrente aqui, na realidade, eles controlam, eles fazem a distribuição aqui do sinal do VCF, e são, na realidade, shaped, eu estou esquecendo agora o termo em português, estou esquecendo o português, né, já viu, né? Mas enfim, eles são passados aqui, todos esses espelhos de corrente aqui, tá vendo esses transistores meio embirutados aqui, na realidade são parte, do CA3096 aqui, que é um conjunto, um array aqui de transistores. Então todos esses transistorzinhos aqui, na realidade eles fazem o espelho de corrente, ou seja, o que entra, na realidade acaba saindo, né, na saída, e ele é jogado aqui, obviamente um bufferzinho aqui, né, composto por uns transistorzinhos aqui, e evidentemente, e aí ele acaba sendo o buffer de onda triangular, basicamente a função triangular já está feita, ela é jogada na chave de seleção lá no painel, né? E obviamente essa seleção triangular, na realidade ela é jogada num detector de níveis para fazer a onda quadrada. Quando a onda triangular passa de um determinado limiar, aí essa saída do detector de nível, na realidade sai ele dispara, digamos assim, né? Então essa parte aqui de Q14, Q15, Q16, ela tá toda espalhadinha por aqui. Cadê? Onde é que foi mesmo que eu vi? A 14, Q15, então, dá pra ver aqui? Tá cá em cima, rapaz. Tá bem cá em cima. Essa aqui é a parte da geração de onda triangular, né? E ao mesmo tempo, você tem também, absolutamente fantástico, nesse circuito aqui, o multiplicador de capacitâncias, que está aqui no centrão da tela. Está aqui as chaves, os contatos da chave de seleção, e aqui esse é o conjuntinho absolutamente fascinante de capacitores aqui, que são os multiplicadores da frequência de saída aí, onde a gente seleciona aquele tac da chave principal, né, da chave de multiplicador. Enfim, então estão todos aqui, e essa etapa aqui, na realidade, jogada, enfim, buferizada e tal, etc. Um detalhe bastante interessante também, que é 12 aqui no detector de nível, que é 12 é esse carinha aqui, esse transistor aqui, que na realidade são dois transistores no mesmo encapsulamento, o que garante um espelho de corrente bastante bom aqui, e sempre, como eu havia mostrado também, os famigerados L1, os indutãozinhos, né, L1 e L2, nas bases aqui também do bichinho, né? Então aqui os bichinhos. Então no final das contas esse circuito aqui começa a gerar tanto a onda quadrada e já gerou a onda triangular na realidade, nessa etapa aqui. E o Sine Shaper, na realidade, que é uma topologia que eu não conhecia, aprendi agora, é que ele efetivamente pega a triangular e começa a amaciar a triangular, passando por aquele bando esse bando aqui de pontes retificadoras aqui. Ele começa a amaciar, digamos assim, a onda triangular. Então, a topologia aí, no geral, do bichinho gera uma onda triangular e a partir daí deriva para todas as outras ondas aí. Detalhes de construção, aspectos de construção interessantes. Também um outro aspecto de construção aqui é o espelho de corrente aqui em Q206, que esse aqui, se não me engano, é no Shaper. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É aqui. Que é uma das coisas mais interessantes também, que é o conversor em log. Na realidade, a varredura logarítmica, né, quer dizer, obedecendo a uma função logarítmica, tem o Q206A e o B, que estão unidos, interessante, com uma fitinha aqui metálica. Isso aqui é para garantir que a temperatura dos dois transistores é equivalente. Essa é a mesma, ou o máximo mais próximo possível. Então o comportamento dele, a curva de linearidade dos dois transistores é bastante aproximada. E esse aqui na realidade é basicamente um espelho de corrente para que a função logarítmica que é dada pelo FET, o FET de junção aqui, ele tem uma resposta logarítmica e consegue aqui, enfim, gerar uma tensão que varie de maneira logarítmica a tensão de entrada. Então, absolutamente fascinante, usando aí o máximo da característica de cada intrínseca de cada transistor, de cada componente aí. É absolutamente incrível você imaginar que um equipamento desses aqui, relativamente complexo, né, possa ser apenas um oscilador RC, oscilador
a resistores, capacitores e tanta funcionalidade aí de um gerador de funções completo, com modulação com outras coisas assim. Enfim, bastante interessante aí. O último detalhe que eu perdi aí do circuito é exatamente um astável aqui, que faz o quê? Faz a entrada de trigger, né, na realidade, né? Eu disparo, aqui está o restante do astável, feito com a porta 7400. Isso aqui na realidade, e aqui um amplificadorzinho operacional aqui, se não me engano, um 741. Então, esses carinhas aqui fazem o trigger, que é toda essa circuitaria aqui. Tem o 7400 aqui, uma lógica TTL básica. Aqui, o 303, na realidade não é um 741, mas é um amplificadorzinho mais bonitinho aqui, em latinha. E isso aqui, né, efetivamente, é basicamente o circuito de trigger aí, para disparar a forma de onda quando necessário. Então, tá aí. Esse aí é um apanhadão geral do circuito. Espero que tenha ficado bom. Eu estava um pouco confuso aqui, né, seguindo o circuito, mas efetivamente é uma construção relativamente simples, mas muito bacana. Tá aí, funciona até hoje, 30 e poucos anos depois. É um equipamento bonito, bacana. Então, é isso aí. Bom, só aí o detalhe bacana das chaves de frequência com cada rede resistiva que estão descritas aqui nesse pedaço do circuito. Aqui a frequência inicial, a frequência final. Então aqui as seleções dos resistores e obviamente os potenciômetros estão aqui de seleção dos potenciômetros, que é o shaft central. E é isso aí. Essas chaves são absolutamente complexas e insubstituíveis. Tá aqui o detalhe da chave principal dos multiplicadores, que conecta diretamente no capacitor, né, na seleção de capacitores, e tá aqui o bando de potenciômetros aqui que controlam as simetria, enfim, amplitude, etc, etc, etc. Então aí, e aqui, basicamente um detalhe curioso, chave liga-desliga do equipamento está aqui. Está nesse potenciômetro aqui. Bastante comum aí na época. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da exposição breve. Eu vou fazer uma limpeza aí e depois eu vou dar uma olhadinha para ver se as formas de onda estão aceitáveis. Tem que fazer uma limpeza aí na placa, mas eu não vi nenhum componente estourado. Mas isso aí fica aí para outro dia. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada aí, dando uma olhadinha no gerador de funções, para variar. E é isso aí. Até a próxima.